Toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, para a honra
honra e glória do Senhor. Aleluia. Santo nome do Senhor. Glória a Deus.
Exaltado seja o nome. Nada nos separará do teu grande amor, meu Deus. Nada nos separará do teu grande amor, Pai. Como disse na tua palavra, nem a morte, nem a vida, nem as principais, independente da situação em que nós estivermos, não vamos nos separar do Senhor, vamos nos achegar mais a Ele. Amém? Vamos declarar que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos desviar, vai nos separar dos seus caminhos. Aleluia. Thank
direção, meu Pai, a cada dia das nossas vidas. Comanda, Senhor, para que nada venha nos afastar do teu caminho. Nada venha nos afastar do teu amor, Senhor. Que é perfeito, meu Senhor Jesus. Toma, Pai, cada um nesta manhã. Fala o coração, Senhor, de cada um que esteja aqui. Ó Deus, dirige a vida de cada um. Toma a direção da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, Senhor. Fala nesta manhã, Pai, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Que tudo seja para a glória e a honra do teu nome. Ó Senhor, nós precisamos, necessitamos da tua presença. Toma a direção, meu Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos aí gloriar, Deus. Oh, obrigado, Senhor, por mais dias. Obrigado pelo trabalho de cada um, Senhor, pela família, Senhor, pelo lar de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco essa manhã, Senhor. Enche, Senhor, volta com a presença do teu Espírito, Senhor. Senhor, que todos os irmãos que entraram aqui essa manhã, Senhor, vão sair, Senhor, cheios da tua presença, Senhor. Vão deixar todas as tuas guerras aqui, Senhor. Todo fardo aqui, Pai. A guerra que está acontecendo na família, no trabalho, Senhor, tudo será resolvido, Senhor, através da nossa oração e da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá um culto abençoado, Senhor. Que adoração para ti, Senhor. Pai, a gente agradecer por tudo que tu tem nos livrado essa semana, Pai. Que a gente não viu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Mais uma vez, estou certo que nada nos separa desse amor. Glória a Deus. O Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É bom nós bendizermos, exaltarmos esse Deus maravilhoso. Aleluia. Continuando em adoração e louvor. Vamos estar trazendo ao altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, né? Pede nas suas mãos. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem concedido a cada um de nós. Né? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, que seria de nós. Né? Mas graças a Deus que Ele sempre está pertinho, sempre está junto, guardando, restaurando, suprindo cada uma das nossas necessidades. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nosso irmão Jô, seja orando ao Senhor pelos nossos dízimos, nossas ofertas nesta manhã. Agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Pai meu amado, obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor. Aleluia. Porque estamos aqui, Senhor, louvando e agradecendo o Teu nome, Pai. Pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Esta manhã, Senhor, queremos te dar graça pela nossa vida, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Queremos te rogar também, Senhor, por aqueles que estão adoentados, Senhor, aqueles que estão mais frágeis física e espiritualmente, Pai. Fortalece seu corpo, Pai. Fortalece a sua alma, Pai. Para que eles também possam, Senhor, estar aqui conosco, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo sustento da nossa casa, Senhor, pela Tua provisão, Senhor, porque nós vemos que na nossa despensa nada falta, Senhor. E aqueles que, porventura, Senhor, em falta de alguma coisa, Pai, que Tu possa, Senhor,
suprir tudo aquilo que é necessário, tocar em corações para que possa ajudar aqueles que estão mais necessitados, Senhor. Seja de coisas físicas, Senhor, seja de uma palavra, seja de um conforto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos, porque até aqui, Senhor, Tu tens nos sustentado, Senhor. Até aqui Tu tens sustentado a nossa casa, até aqui Tu tens sustentado a Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem ao altar, Senhor, declarando: oh, você é bendito na terra. Amém? Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correi atrás de bênção. Sei que elas não me alcançam. Onde eu tocar, onde eu tocar a boca dos meus pés, eu sei que a minha bênção chegará. Bendito seja a terra, bendito seja por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito seja no campo, bendito seja quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer a sua voz, e atentamente.
tudo que se passa na vida deles, Pai. Fortalece-os, ó Deus. Coloca as tuas mãos sobre aqueles joelhos, Senhor. Ó Deus, os médicos não falaram nada, mas Tu és o médico dos médicos e a cura vem de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela vida do Josias, ó Pai. Senhor, ele precisa de um milagre, ó Deus, para vencer aquela enfermidade, Senhor. Mas a Tua palavra nos garante que coisas piores Tu resolveu, Tu curou, Tu libertou, Senhor. E nós temos clamado pela vida do Josias ali no Brasil, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. E que após este milagre, Senhor, nós venhamos a nos fortalecer cada vez mais em Ti. Muito obrigado, Senhor. Faz-nos também sermos obedientes à Tua voz, Senhor. Toma esta cidade nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, autoridade sobre esta cidade, para que possamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor, nas ruas, nas lojas, nas escolas, no café. Dá-me essa autoridade, Senhor, dá-me essa intrepidez ao andar pelas ruas. Oh, Senhor, que a Tua igreja cresça, que as igrejas de Bésio cresçam de homens e mulheres, jovens, crianças, sendo salvos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Aqueles que não puderam, Senhor, conforta o coração deles. Vá de encontro a cada um deles, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Declare mais uma vez. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a Sua voz. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Podem sentar por uns instantes. É muito bom, mais uma vez, podermos juntos adorar ao Senhor, né? Quero convidar as nossas crianças que estão aqui hoje, elas vão descer em Cabela. Amém. Nós vamos estar orando pelas crianças e elas vão estar aqui em cima por uns instantes, tá ok? Tá bom assim? Vocês não desçam agora não, só... Queria que você estendesse assim as suas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças que estão hoje aqui na Tua casa. Elas vão descer, Senhor, e vão aprender a Tua palavra ali na salinha. Estarão sendo orientadas como tem sido o costume da nossa igreja. Abençoe cada uma delas, Pai. E que elas possam, ó Deus, em nome de Jesus, crescerem, serem homens e mulheres tementes a Ti, cheios da Tua presença, Senhor. Por isso, ó Deus, instrui ali a professora, a pastora, instrui aqueles que estarão a cada dia cuidando das nossas crianças, Pai. Nós a abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Fique aqui só por uns instantes. Eu quero chamar aqui à frente a Cristina, por favor, nossa irmã Anaílza e o nosso irmão Antônio. Venham aqui à frente, por favor. Fiquem aqui, por favor. Queria pedir que a irmã Jo, a nossa diaconisa, venha aqui também, por favor, Jo. Esses irmãos começaram a frequentar a nossa igreja e decidiram unir-se a nós nesse trabalho que nós temos aqui na nossa cidade. Já conversei e nós temos visto o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Nossa irmã Anaílza, nosso irmão Antônio, testemunho marcante na vida deles, das obras que o Senhor fez, especialmente na vida do nosso irmão Antônio, que é grato ao Senhor por cada momento. Nossa irmã Cristina, nesse ministério dela,
E eu creio que eles vão somar na nossa igreja. O objetivo é somar para crescer. Eu tenho dito todos os dias, a cidade precisa conhecer o poder de Deus, conhecer Jesus, e através das nossas vidas. E nos momentos difíceis que talvez vocês venham enfrentar, que com certeza enfrentarão, lembre-se, Deus estará presente. Deus é o guarda fiel do seu povo. É um cântico dos degraus, Salmo 121. E eu queria deixar para a meditação de vocês nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, lembrem-se, elevem os olhos para os montes. De onde me virá um socorro? É uma interrogativa. Haverá momentos em que haverá indecisões, questionamentos. Mas a resposta diz, o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora veja, não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Deus não cochila, Deus não fecha os olhos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esta é a palavra do Senhor, para que vocês prossigam verdadeiramente, olhando para o alvo nesta cidade, nesta igreja, sabendo que o Senhor estará presente todos os dias. Ele vai guardar a tua entrada, onde você colocar os pés, Ele vai guardar. E na tua saída, Ele irá guardar também. Deus é fiel. Deus é fiel. Vou pedir a nossa irmã Jô que ore pela vida desses queridos irmãos. Senhor Deus, nosso Obrigado, Pai. Jesus. Ó Paizinho amado, mais uma vez, Senhor. Jesus. Graças, Senhor, te damos, Pai. Verdade. Porque podemos falar contigo, Senhor. Podemos te agradecer, Senhor, por as coisas que tens feito na nossa vida, Pai. Podemos também clamar, Senhor, e pedir, Senhor, por coisas, milagres na nossa vida, porque cremos que Tu és o Deus dos milagres. Fiel és Tu, Senhor. Ó Paizinho amado, Obrigado. mas nesta hora, Pai, eu quero botar a vida desses nossos irmãos, Pai, Em nome de Jesus. diante do Teu altar, Pai. Obrigado, Senhor. Que eles possam somar conosco, Pai, e juntos possamos nos fortalecer e levar a Tua palavra para fora das nossas quatro paredes, Pai. Verdade, Que eles Jesus. possam, Senhor, ser uma força, uma ajuda, um incentivo Em maior nome de ainda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, transmitir a Tua palavra àqueles Obrigado. que não conhecem, Pai. Abençoa ricamente Em nome a vida de Jesus. cada um, nas suas casas e nos seus ministérios que vão ter aqui na nossa casa. É verdade, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedi que a Daiane registre umas fotos, pode tirar, para nós guardarmos. Marque esse dia, 12 de fevereiro, na vida de vocês, na vida da nossa igreja, na vida desta cidade. Amém? Cadê a Bela? Sorria, Bela. Amém. As crianças, então, podem descer agora, por favor. Oficialmente, porque já era, né? Depois do culto, os irmãos também dêem um abraço, né, nos nossos queridos irmãos. Nós estamos recebendo a visita hoje da senhora Vera Nivaldo, acertei? Nivaldo, né? Estão aqui há 8 meses, Trigacha, ali, ex-terra do Berg, né? É verdade, agora não é mais. Que Deus os abençoe e que o Senhor possa assim, renovar a cada dia o amor dele sobre vocês, né? Aqui hoje, estou feliz de ver a Fungai, Sueli, elas são tão parecidas que a gente confunde, né? Você é a Lara e a Elane e Lara são a primeira vez, né? Ou já vieram antes? Segunda vez, né? Que Deus abençoe, vieram com a nossa irmã Manuela, que Deus possa abençoar vocês, fortalecer, tá? Sentimos falta, né, Sueli? Do louvor, né? Precisamos voltar, né?
a louvar e bendizer ao Senhor. É muito bom estarmos juntos. Queridos irmãos, lembrem-se, Deus conta conosco. Deus não vai contar com outra pessoa a não ser seres humanos, e seres humanos que o aceitem como Senhor e Salvador. Eu tenho dito que o Espírito Santo, ele é algo tremendo, tremendo. A irmã leu de manhã, no início, e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar. É sobre isso. O título que eu coloquei é Posso Ser Insistente com Deus? Foi o que aquele homem à beira do tanque fez durante 38 anos. Quando a irmã leu, eu falei, Senhor, muito obrigado. Então, a palavra do Senhor, eu sou você apenas o transmissor, ela vai edificar não só a nossa vida, mas como você que está em casa, você que não pôde vir, que estará assistindo depois a transmissão. Então, preste atenção naquilo que Deus quer falar contigo, naquilo que Ele quer fazer através da nossa insistência. Insistência, abre aspas, perseverança. Foi o que aquele homem, 38 anos. E o que aconteceu com ele? Alcançou a misericórdia de Deus. Jesus não perguntou qual era a doença, Jesus não perguntou se ele era crente, se ele tomava a Santa Ceia, se ele dava dízimo. Jesus apenas disse, olha, você vai ser curado. 38 anos. E a irmã enfatizou bem. Quanto tempo nós estamos esperando algo do Senhor? Quando passa semanas, já esmorecemos, um mês já esquecemos. Mas 38 anos aquele homem ficou esperando um milagre acontecer. Crendo que não se sabe se aquilo era verdade, se o anjo aparecia ou não. Eu tenho quase certeza que não. Por isso que Jesus foi até ele. Eu acredito que depois daquele dia, nunca mais as pessoas confiaram naquela água, mas confiaram na água da vida, que é o Senhor Jesus. Amém? Assentados mesmo, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler alguns versos e gostaria que você acompanhasse. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. São apenas alguns versos. Amém? Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43. Diz assim, posso ler? Todos acharam? Diz assim, estou chegando lá, né? Marcos 5, 21 a 43. Pois bem, acompanhe comigo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz
e fique livre desse sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso disso, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai da criança, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aleluia. E eu quero me basear neste relato. Eu quero enfatizar a vida de Jairo. E o título que eu coloquei é: posso ser insistente para com Deus? Podemos ser insistentes para com Deus? A Bíblia mostra alguns exemplos bíblicos de insistência e perseverança. Por exemplo, a perseverança de Jó. Quem era Jó? Um homem bem-sucedido, Jó 1, de 1 a 3. Mas a sua condição não impediu que uma grande tribulação pairasse sobre a vida de Jó. Como um vendaval, Jó perdeu tudo: dinheiro, amigos, família, saúde. Agora, apesar do tormento e das dores, Jó foi perseverante e se manteve fiel. A história registra que, depois, Deus deu-lhes filhos, as mais lindas da região. Deus redobrou tudo aquilo que ele tinha, por causa da perseverança. Ah, mas esse livro é um livro histórico, se é uma fábula. Se é uma fábula ou se não é, está registrado com grande poder para a minha vida, para a vida da igreja e para a sua vida também, você que está nos assistindo. Paulo e a perseverança do Evangelho é outro homem que perseverou, apesar de ter feito tudo de errado, mas certo, porque ele recebia ordens. Paulo estava recebendo ordens para poder cumprir de acordo com a autoridade que ele tinha. O apóstolo Paulo foi um missionário incansável. Não existe outro homem na face da terra e na história que teve um ministério tão intenso quanto do apóstolo Paulo. Em meio à dor e às perseguições, ele se manteve firme, proclamando o evangelho. Nem as prisões, nem os naufrágios, nem a picada de cobra, nada foram capazes de impedi-lo, porque Paulo sempre foi perseverante, insistente em anunciar a vinda de Jesus, anunciar a grandeza que é Cristo. O resultado da sua perseverança está provado em mais de 1/3 do Novo Testamento que ele escreveu. Se você leu a carta, se não me engano, a 1 Coríntios, parece que há uma outra carta que Paulo diz: em carta eu já vos escrevi, mas essa carta nunca foi encontrada. Se for encontrada, eu não sei como seria para os dias de hoje. E nesse capítulo que eu li, nós temos 3 situações. Primeiro, alguém está com o telefone ligado? A libertação de um homem possesso por uma legião de demônios. Você lê todo o capítulo. Segundo, a mulher que foi curada de uma hemorragia que acontecia há 12 anos. Terceiro, a ressurreição da filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga. 3 situações que mostram que
a perseverança tem grande efeito diante de Deus. O quanto eu e você, o quanto estas igrejas que têm Bege, o quanto nós temos sido insistentes, perseverantes com o Senhor, com aquilo que Deus colocou. Quem estuda, como as meninas estudam, se não forem perseverantes, se não se aplicarem à matéria, aos professores, não conseguirão chegar ao final. Então, para isso, precisam perseverar. O quanto nós temos insistido nas nossas orações e súplicas diante de Deus. Pense quanto nós temos insistido. Quantas pessoas nesse momento, que talvez poderiam estar buscando a Deus, se afastaram de Deus, devido às situações, às intempéries que a vida oferece. Jesus nunca disse que nós teríamos uma vida fácil. Não há nenhum relato. Jesus nunca mandou que nós parássemos de sofrer. Mas ele disse o seguinte: teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Quem tem bom ânimo é insistente. Ele não desiste. Ele não desiste. Uma coisa é certa, é que Deus conta com a nossa fé e com a perseverança em Jesus Cristo para agir. Se não tivermos fé, se não formos insistentes, Deus nos trouxe, eu sempre tenho enfatizado isso, de tão longe, especialmente a nós que somos cristãos. Há um objetivo de Deus neste país. Eu tenho sido repetitivo para fazer, eu preciso gravar isso a cada dia na minha vida. Há um objetivo de Deus para estarmos aqui. Mas existem coisas que, porventura, possam vir a nos tirar. Nós precisamos abolir essas coisas e continuar a ser perseverantes. Sabe por quê? Porque quem insiste alcança a bênção do Senhor. 38 anos. Pense nisso. Uma vida, gente. Aos 38 anos, hoje, talvez um homem casado, uma mulher de 38 anos, a gente tenha 2 ou 3 filhos. E aquele homem esperava. Ele tinha fé. Só que a fé estava canalizada para algo totalmente diferente. Foi preciso que Jesus se apresentasse a ele. E para que ele entendesse quem é que estava restaurando toda a vida dele, toda a dignidade dele, especialmente naquela época. Aleijados, coxos, cegos, eram excluídos da sociedade. Esta mulher do fluxo de sangue, ela era impura, ninguém poderia chegar perto dela, ela não podia tocar em ninguém. Era assim a lei. E diz também que essa mulher tinha condições, porque ela gastava muito. Mas ela tocou naquele que poderia e pôde restaurar a vida dela. A orla dos vestidos que fala, toda a roupa dos judeus tem um tipo de um cordãozinho. Ela tocou ali. Talvez nós, no meio da multidão, se alguém toca no meu casaco ou no seu, nós não sentiríamos. Mas Jesus não sentiu o toque no casaco, na roupa. Ele sentiu o poder, a virtude que saiu dele para a vida daquela mulher. A virtude que tem saído dele para nossas vidas. E eu preciso insistir na minha caminhada com Cristo. Talvez você perguntasse, de onde foi que o pastor está tirando essa ideia? Das próprias Escrituras, das demonstrações de perseverança de Jairo. Pense no Jairo. Ele creu. Ele perseverou até, apesar dos contratempos e das más notícias. Por isso ele alcançou a bênção do Senhor. Jairo continuou demonstrando toda a sua fé em Jesus. E ele perseverou. Mesmo quando Jesus lhe virou as costas, olha, esse virou as costas é uma ilustração que eu quero colocar diante de vocês. Diante do que vemos em Mateus, em Marcos 5, de 25 a 34, onde vemos que Jesus interrompe a sua ida para a casa de Jairo. Você imagine, minha filha está doente. Jairo era líder da sinagoga. Jairo era um judeu convicto, ele conhecia os escritos. Mas ele se prostrou diante do Senhor. Aí ele já começou a reconhecer quem era aquele que estava na frente dele. E no meio do caminho, Jesus é parado por uma mulher. Imagine o sofrimento de Jairo. Meu Deus, ele não vai logo. A minha filha está morrendo, mas Jesus estava ali, atendendo uma outra mulher. Muitas vezes vai acontecer essas situações na nossa vida. Muitas vezes Deus vai interromper algumas coisas para que nós possamos atender a outras coisas.
e muitas coisas, às vezes, pessoais na nossa vida. Jesus deu atenção à mulher com hemorragia. Talvez ele tenha virado as costas para Jairo. Dá a entender, porque Jairo tinha uma urgência. Qual é o pai que não tem urgência de ver os seus filhos curados? Qual é o pai que não sofre quando um dos filhos tem alguma situação de emergência? E Jairo era esse pai. Eu fico imaginando o semblante de Jairo, indo atrás, e o mestre ali parado. Não sabemos o quanto tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Mas Jesus tentou e travou um diálogo. Ele queria conhecer, queria que aquela pessoa se identificasse a ele. Alguém me tocou. O toque que eu e você precisamos dar na vida através de Cristo é diferente do toque que eu tenho que dar abraçando um irmão ou uma irmã. É preciso que haja algo na minha vida diferente. Esse toque é espiritual, à medida que nós buscamos a Deus a cada dia. Agora, tem uma coincidência. Ou não, a mulher sofria 12 anos. A filha de Jairo também tinha 12 anos. 2 sofrimentos totalmente diferentes. A menina tinha 12 anos. Ele não se preocupou em saber o nome. Não sabemos o nome da mãe dessa menina. Nós não vemos Jesus perguntando a ele, como eu disse, se ele é como não perguntou ao paralítico se era crente, se era dizimista, etc, etc. Só sabemos que o Senhor estava com toda a vontade de mudar o curso da vida de Jairo. Alguma vez você talvez já tenha se sentido assim. Eu já me senti assim, desamparado por Deus, por achar que Deus estava demorando muito. Quantas vezes milhares de cristãos no mundo inteiro se sentem assim? Mas lembre-se, quem insiste alcança a bênção do Senhor. Quando eu falo bênção, não estou falando só de bênção financeira. Não, estou falando bênçãos sobre a nossa vida. Autoridade de Deus sobre a nossa vida. E até mesmo cura, que se Ele quiser, Ele cura. Esse canto que nós cantamos muito aqui na nossa igreja, se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar, também continua sendo Deus. Então, para mim, se for curado ou não, o importante é que eu tenha consciência de que no dia do arrebatamento eu quero estar junto com o Senhor. É o que a igreja precisa ter a cada dia. Talvez você tenha se sentido assim, parece que ele virou as costas. As portas não se abrem, pastor. As orações parece que não passam do teto. Tem pessoas que têm o hábito de dizer isso. A oração não passa do teto, como se houvesse alguma coisa. A única coisa que impede as nossas orações de chegar a Deus somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O inimigo tentou fazer isso. Mas Deus mandou um anjo batalhar para que as orações chegassem até ele. Hoje não precisa mais de anjo para pelejar por mim nem por você. O Senhor Jesus veio. E Ele veio e ainda trouxe o Espírito Santo, que peleja por nós a cada dia. Agora só tem uma coisa, eu preciso ser insistente com o Senhor. Durante 400 anos o povo foi escravo. E eles falaram, Deus nos abandonou, Deus fez isso, Deus nos largou aqui. Morreram milhares de pessoas, foram eles que abandonaram ao Senhor. Mas quando eles começaram a clamar, quando eles insistiram, não foi clamor de 1 ano, 2 anos, a Bíblia não relata, mas acredita-se que foram clamor de muitos e muitos anos. Gerações caíram pelo caminho mortas, mas Deus atendeu e enviou-lhes o libertador, Moisés prefigurando Cristo Jesus. Lembra que Jesus, em Mateus 27, 46, também passou por esse grande momento. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus esteve no momento da humanidade dele. Ele sabia o que estava para acontecer, mas ele era um homem que comia, que bebia, que fazia as necessidades. Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo assim, ele prosseguiu para o alvo e hoje nós estamos aqui. Nós não podemos desistir. Só para te lembrar, quem insiste alcança a bênção. Nós não temos tempo, o tempo de Deus é diferente do meu tempo, do seu tempo. Agora, há um detalhe que aconteceu nesse trajeto de Jesus e Jairo.
Com a demora de Jesus pelo caminho, a filha de Jairo morre. Você já parou para pensar? Se isso acontecesse conosco hoje, a filha de Jairo morre. Eu tenho um irmão de criação, ele que é pastor também. Ele diz que mesmo dentro das nossas igrejas há portadores de notícias ruins, ou seja, pessoas que não sabem dar uma notícia. A primeira coisa que falaram é, olha, falaram da pior maneira possível. Jairo, tua filha morreu. Não tem pessoas que são assim diretas, de uma forma muito incisiva? Para que está incomodando o mestre? Eu acredito que Jairo só não entrou em pânico, porque Jesus encorajou a não temer. Que nós possamos pedir esse encorajamento ao Senhor a cada dia. Nós que somos estrangeiros, peregrinos neste país, Deus precisa nos encorajar a cada dia. Que através do encorajamento nós seremos perseverantes mais e mais com o Senhor. A irmã Jo hoje é uma das pessoas mais antigas da nossa igreja. E ela tem dito algumas coisas que eu gravo. Ela fala, pastor, o quanto nós já crescemos, o quanto nós já mudamos, quantas coisas aconteceram. Esta igreja não era para estar aberta, não é verdade, irmã Jo? Esta igreja era para estar fechada. Mas Deus, aprove a Deus manter alguns irmãos para que essa igreja ficasse aberta. Temos lutado? Temos insistido com Deus? Temos. Mas eu creio que Deus vai. Se não for na minha geração, se não for na sua, mas os seus filhos, os filhos dos seus filhos, se até lá Jesus não tiver voltado, eles trarão e darão testemunho do quanto aprenderam através desta igreja e das outras igrejas aqui em Beja. Não fazendo caso que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus também não deixou ninguém segui-lo. Cuidado com quem nós andamos. Nós precisamos andar com pessoas que tenham fé, com pessoas que nos levem a acreditar e a crer mais em Deus a cada dia. Ele chamou quem? Ele chamou Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E chamou Jairo e a mulher dele, que eu creio que ambos estavam crendo, acreditando que aquele era o Messias, embora ele sendo o chefe da sinagoga. Então, cuidado, muitas vezes nós temos pessoas que se dizem nossos irmãos, mas muitas vezes eles são, a palavra é pedra de tropeço na nossa vida. Oremos por eles, oremos por eles. E esta é a hora que nós devemos demonstrar toda a nossa fé em Cristo, esta é a hora que nós devemos perseverar, ainda que a situação, ainda que eu me sinta desamparado, eu preciso crer, Jesus, Deus, jamais abandona seus filhos. Vê algum relato que Deus abandonou alguém no decorrer da história bíblica? Eu gosto do relato de Moisés, 40 anos aprendendo no Egito, mais 40 anos com Jetro e depois 40 anos para libertar. 120 anos. E o povo esperando um libertador. 120 anos. Todos nós já passamos e passaremos por dificuldade todos os dias. Todos nós. Mesmo quando recebeu a notícia da morte da filha, versículo 36. Difícil é para um pai. No entanto, nem esta terrível notícia fez que Jairo desistisse. Quem insiste, alcança a bênção do Senhor. Precisamos ser perseverantes mais e mais. Jesus está voltando. Os sinais são muito mais evidentes. Precisamos declarar isso nessa cidade. A crise aumentou, o casamento acabou, a família está na UTI, a empresa faliu, perdeu o emprego, a doença é grave. Nós não vamos deixar de insistir e perseverar diante de Deus. É o único. Porque teremos aflições, mas Deus cuidará de cada um de nós. Então não se deixe abalar por notícias ruins. Jesus venceu o mundo. Talvez aquilo que você temia aconteça. Jesus venceu o mundo, então não vamos nos abalar, irmãos. Estou falando para a minha vida.
Estou falando para a minha vida, para a vida da minha esposa. Jesus é poderoso para reverter, eu creio, qualquer situação. Eu creio. Eu sempre digo aos irmãos, quando é que nós vamos ver um cego enxergar? Talvez isso não seja plano de Deus. Mas nós podemos ver pessoas declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que eu preciso insistir. Eu preciso insistir para pregar a mensagem do Evangelho. Jesus passou por zombaria. Nos versos 37 a 43, que Jesus enfrentou zombaria dentro da própria casa. Então, a zombaria já existia naquela época, mas há de se intensificar nos dias de hoje. Há de se intensificar. Nós seremos escarnecidos. Nós somos colocados como ovelha no meio de lobos. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse sobre isso. Mas quem insiste alcança a bênção e misericórdia diante do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo a Pedro 3,3, e nós temos visto isso, especialmente no nosso país. Pessoas fazendo demonstrações em praça pública. Nunca se deu tanta ênfase à nudez, à pornografia, como tem sido dado nesses últimos anos do século XXI. Nunca se deu. Um comercial de batom, aparece uma mulher quase seminua. Um comercial de cerveja, de sapato. A nudez tem sido colocada. E eles têm zombado da igreja. Mas quem insiste alcança a bênção. Há algo determinado para a minha vida. Eu tenho crido nisso. Eu tenho crido. E ele enfrentou zombaria desde o início do seu ministério até a cruz. Ele morreu debaixo de zombaria. Pegaram as suas vestes, jogaram sortes, cuspiram nele. Pegaram uma lança embebida com vinagre, colocaram em sua boca, zombaram dele, mas de repente, quando o poder de Deus se manifestou, quando os céus se abriu, quando o véu do templo se rasgou ali, alguém disse, este verdadeiramente é o Filho de Deus, um soldado. Se Jesus não tivesse insistido de ir para a cruz, por mim e por você, jamais estaríamos aqui hoje. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Estão zombando de você? Estão zombando da nossa fé? Da nossa convicção? Não desista. Lembrei agora do Ayrton, do que aconteceu lá na mina, de pregar para aquele rapaz africano, não é isso? Moçambique? Pregaram, e o rapaz quieto. Surpresa. O rapaz veio e falou assim, meu pai é pastor da Assembleia, não é isso? Moçambique. E ele estava desviado, rapaz. Ficou calado. Mas o poder do Espírito Santo foi tremendo ali na vida dos irmãos, que fez com que ele confessasse. Não sei como está agora, que eles não estão mais trabalhando. Mas Deus é assim. Deus é um Deus que promove surpresas. E eu tenho falado nesta igreja, por onde pastoreei, nós precisamos insistir em anunciar, Jesus está voltando, querido. Não tem outra pregação. Presbiteriano, metodista, batista, assembleano. Jesus está voltando. E vamos insistir nisso. É Ele que nos dará a vida eterna, não há outro. Não há nenhum escrito nesses historiadores, nesses falsos profetas durante séculos de séculos, que diz assim, eu vou dar a vida eterna. Aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Só Jesus disse isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa promessa dele continua em vigor até o dia de hoje para a nossa vida. Mas eu preciso insistir na caminhada. Quantas vezes a gente se sente sem vontade de vir para a igreja? Quantas vezes a gente se sente sem vontade de fazer algo em prol do reino de Deus? Então, eu e você precisamos mudar isso a cada dia. Lógico, Deus sabe as nossas limitações. Ele não vai exigir nada de nós. Ele não vai exigir um esforço sobrenatural, porque o sobrenatural é Jesus Cristo na nossa vida. E eu quero terminar. Eu sei quanto dói algumas atitudes, especialmente se ela acontece dentro da nossa casa. Quando nós nos convertemos. E eu fui alvo de zombaria dentro da minha família, no meu trabalho. Mas ficamos firmes. Não foi fácil.
Lógico, houve momentos difíceis, eu tive quedas. Quem nunca caiu? Quem nunca teve quedas? Mas, afinal, o Senhor foi misericordioso. Ele aumentou a nossa fé. Aumentou a sua fé. Eu preciso ficar firme a cada dia. Pense em Jairo. Pense. No meio do caminho, Jesus para. E Jesus fez algo que não poderia ter sido feito. Jesus tocou no corpo daquela menina morta. E para os judeus, tocar num corpo morto era contra a lei de Moisés. E Jairo era judeu, Jairo sabia disso. Mas ele viu o poder de Deus que ele não teve coragem de denunciar, de falar sobre isso. Jesus quebra todos os paradigmas, ele é tremendo. Nós não podemos imaginar o que Deus quer fazer ou o que poderá fazer através desta igreja, das outras igrejas nesta cidade. A família de Jairo deve ter ficado surpresa quando ele levou, apresentou a menina, dá logo uma comidinha para ela. Olha, ela estava com sono. Geralmente, quando nós dormimos, que acordamos, temos fome, né? Pelo menos eu sou assim, né? E Jesus falou, dá uma comidinha para ela. Veja como é que Deus tem um cuidado comigo e consigo em todos os momentos. Aleluia. Quem insiste, amados, alcança a bênção. Eu sei o quanto dói algumas atitudes nossas contra nós, mas vamos ser perseverantes. Então, queridos, se nós queremos que Deus haja na minha vida, na nossa vida, temos que conservar a nossa fé e perseverar a qualquer custo. Perseverar, dizer não, já preguei sobre, diga não, não. O não para o sistema deste mundo é o sim para Deus. Não pense que nós vamos ter vida fácil. Olha como está o mundo, olha como está o mundo. Depois da virada do século, olha como o mundo ficou. E pense, isso vai se multiplicar, vai se multiplicar. Eu vi uma reportagem, eu não sei se é verdade ou não, na China. Eles desenvolveram ou estão para desenvolver um projeto onde nascerão pessoas oriundas de laboratório. Eles tipo, eu esqueci o nome, clones. Aí apareceu, não sei se é verdade, está sendo veiculado isso. A cada incubadora são 30 mil pessoas, 30 mil bebês. E essas crianças nascerão, não sei como, sem pai, sem mãe, sem identidade. Eu não sei se isso é verdade, mas toda notícia tem um pequeno fundo de verdade. E nós precisamos, porque a própria Bíblia disse, olha, no final a ciência vai se multiplicar. Quando nós pensaríamos que através de uma célula ou de um pedaço de pele pudesse ser clonado e um animal nascesse. Agora eu pergunto, quem lhe soprou o Espírito? É uma pergunta que fica no ar. Então, queridos, nós precisamos ficar crendo que ainda que nós estejamos nos sentindo desamparados com os nossos governantes, nos nossos empregos, ainda que estejam zombando de nós, ainda que notícias ruins cheguem todos os dias, saibam, quem insiste alcança a bênção. Então, não vamos desistir. É verdade. Esta palavra do Jairo, esse agir de Jairo, possa mexer com a nossa vida. Um homem que reconheceu e se prostrou diante do Senhor. A primeira atitude dele foi se prostrar diante do Senhor. Nós só nos prostramos diante de quem nós reconhecemos. Por exemplo, países de monarquia, há o costume de se prostrar diante do rei, ou seja, estar reconhecendo toda a autoridade daquele rei. E Jairo reconheceu que aquele que estava à frente dele era o Filho de Deus. Por isso que a filha dele foi curada. Mas morreu, tá? Lázaro morreu. Filho da viúva de Naim morreu. Porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas só que a nossa morte é coroada de glória, porque nós estaremos junto com o Senhor.
Aleluia. É uma verdade, amados. É uma verdade. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa te fortalecer, você que está nos assistindo. E lembre-se, quem insiste vai alcançar as bênçãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Glória a Ti, Senhor. Pedir que a nossa irmã Cristina esteja orando ao Senhor. Depois o nosso irmão Berg, e eu quero estar orando também. Que o Senhor colocar no seu coração. Fale com Ele em oração esta manhã. Obrigado, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Oh, Jesus. Toma a vida do Gustavo, Senhor. Amém, Jesus. Na vida cristã, Senhor, obrigado pelo teu perdão. Sim, Jesus. Possamos todos os dias estar na tua presença. Obrigado. Tu sabes, Senhor, que às vezes é difícil, Pai, deixar tantas coisas, mas todas as vezes que nós deixamos, o Senhor está conosco. Verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor Deus, a depositar tudo que temos, Senhor Deus, principalmente as nossas dúvidas, Senhor, no teu altar. Queremos a tua presença nas nossas vidas. Amém, Jesus. Queremos, Senhor, que nós sabemos, Senhor Deus, que não há sentido senão em ti. Fica conosco, Senhor, nesse domingo que ainda temos. Fica, Deus. Fica, Senhor Deus, com os nossos familiares, para que eles também sintam, Senhor, Amém, a presença Jesus. de Deus na vida deles. Sim, Jesus. E esteja também com cada um que ouviu a tua palavra, Senhor, que precisa de um milagre, Senhor, precisa de ter esperança, Senhor, precisa de um problema resolvido, Senhor. Que cada um deles esteja, Senhor Deus, aos pés de ti, com a certeza de que todo milagre vem de ti. Amém, Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Pai, por tua presença neste lugar. Sim, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Agradecemos, Pai, pela palavra do Senhor. Tu és fiel a cada dia, Senhor. Possamos, Pai, guardar as tuas palavras. Aleluia. Possamos, Pai, caminhar nos teus caminhos, Senhor. Possamos, Pai, ser gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem. Sim, Deus. Senhor, que tua palavra chegue, Pai, a todos, Pai. Para que todos, Pai, conheçam a tua palavra. Para que todos, Senhor, possam ser salvos, Pai. Aleluia. Queremos, Pai, agradecer por tudo. Agradecemos, Pai, por tua presença. Sim, Deus. Agradecemos, Pai, pela vida de cada um, pela tua saúde, Pai, pelo fôlego de vida. Amém, Jesus. Agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Rui, pode tirar ali, por favor. Pode sentar, vamos encerrar. Não, só tirar o adaptador ali. Queridos, terça-feira nós estaremos no nosso culto de oração, que começa às 20 horas. É o terceiro culto, né? E é o culto dirigido pelas mulheres. É o terceiro domingo, né? Terça amanhã, né? Terceiro dia 14, né? E vai estar louvando a nossa irmã Tawane, talvez ela venha seguir a doença do seu esposo. E eu peço aos irmãos que orem. A nossa irmã Léa está viajando, mas a Cândida está na direção. E que vocês possam vir para nós estarmos orando. Vamos dedicar, como temos dedicado sempre a oração. Orem. Sempre vou pedir isso aos irmãos. Orem pelo crescimento do Evangelho nesta semana. Que eles precisam. E só esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Vem, agradeço a visita, né? Envolve a sua esposa dela, as meninas, o esposo da nossa irmã Manuela, de Maria, né? Acertei, né? Dessa vez, acertei. Que Deus te abençoe. E que na próxima terça, juntos, estaremos aqui para adorar. Ore pela vida do Edson, pela vida do Marineudo e pela
aqui do Bahia, que estão trabalhando em cima, né? Não, estou não. Ah, você, não. Não. Ah, você já está no emprego novo? Tá, 02. Hã? 02. Marinheiro? Vai ser uma vez. Que dupla, hein? Que dupla. Imagina os dois juntos, mas são bênçãos na presença do Senhor. Bem, vamos agradecer então. Estenda duas mãos, depois você pode cumprimentar os nossos irmãos que foram recebidos, manifeste assim um carinho, abençoe, escolhe deles, abençoe a vida deles. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do doce Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a sua paz para todos e sempre. E a igreja diga amém. A oferta de hoje vai para a África, para a missão Mãos Estendidas. Anote isso. Toda terceiro domingo, todo segundo domingo do mês, a nossa oferta é a oferta missionária que vai direto para a missão Mãos Estendidas na África. Amém? Então se prepare. Eu estarei sempre falando para que os irmãos se preparem. Olha, quase 1000 pastores têm sido abençoados. E fora as comunidades ribeirinha, Tabeira, enfim, vários lugares têm sido abençoados com o trabalho missionário que a nossa igreja faz ali na África. Deus abençoe. Um abraço para o seu irmão, para sua irmã, e até terça-feira, em nome de Jesus. Né? Deus abençoe. O crescimento da Bem-vindo. Amém. Quem vem do Brasil para cá que chega assim de surpresa, assim, supertão, então tá bom, irmão, vamos regressar para cá, estaremos juntos mais vezes. Deus abençoe. Nós corremos os Facebook, comunidade que está renovada. Essa coisa, semana que vem, eu vou passar semana, vamos ter uma programação muito bacana. Isto é bom, lá na vossa casa não. É mais seguro.
Esse sorriso já está sempre dia. Tá tudo bem? Está de folga hoje. Deixa eu só desligar.